Bom, pessoal, hoje iremos aprender a fazer uma dieta energética para as abelhas. Agora, com frio, uma das grandes necessidades dentro da colônia das abelhas é energia, algo que emite o néctar. Então, a receita básica, ela coloca 5 kg de açúcar, ácido tartárico, 1 grama de ácido tartárico e 1,6 litros de água, para fazer então essa dieta energética. Aqui nós temos então 2 kg de açúcar, um limão, que vai fazer o efeito do ácido tartárico. Então nós vamos utilizar o ácido cítrico do limão, em vez do ácido tartárico, para esse ácido cítrico inverter as moléculas do açúcar, que no caso aqui nós temos sacarose, vai inverter essas moléculas de sacarose em glicose. E essa glicose é mais estável para alimentar as abelhas, não estragando dentro da colônia. Então aqui nós temos os 2 kg de açúcar, o qual agora nós vamos transformar, fazer uma transformação para fazer a calda. Explicando para vocês que existem várias fórmulas de alimentação energética para as abelhas. Existem fórmulas que utilizam 50% de água e 50% de açúcar, ou seja, 50% do volume de água para 50% do peso do açúcar. No caso dessa fórmula 50%, nós íamos utilizar 2 kg de açúcar para 2 litros de água. Nós vamos fazer uma calda mais densa, mais energética para as abelhas, para elas levarem menos água para dentro da colônia. Nós vamos então utilizar uma fórmula mais densa e para isso nós vamos fazer uma regra de 3, onde nós vamos então utilizar a fórmula onde eu tenho 5 kg de açúcar para 1,6 litros de água. Só que nós temos 2 kg de açúcar. Então, quanto de água nós vamos utilizar? Vamos fazer uma regrinha de 3. Então, para 2 kg de açúcar, eu vou ter X ml de água. Então, esse valor de X será igual a 1,6 vezes 2 dividido por 5. Esse valor de X dará 0,640 litros de água, ou 640 ml de água. Bom, pessoal, então, primeira coisa que nós vamos fazer é medir os 640 ml de água em um prato graduado. Aqui aproximadamente deu 640, um pouquinho menos, um pouquinho mais, isso não vai fazer tanta diferença. Vamos colocar em uma panela no fogo essa água. Vamos esquentar essa panela. Então vamos esquentar a água nessa panela. Despejar os 2 kg de açúcar. Lembrando que enquanto a água está fria, o açúcar ele tem maior dificuldade para dissolver. E depois, à medida que a água vai esquentando, ele vai dissolvendo. Então nós temos que ir mexendo esse açúcar nessa água, para ele ir dissolvendo aos poucos. Assim que ele estiver dissolvido na água, essa calda estiver dissolvida na água, nós vamos colocar o limão. Bom, pessoal, enquanto nós vamos dissolvendo o açúcar aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês de reações químicas que estão ocorrendo aqui, tá? Se nós esquentarmos a água, a temperatura, fervermos essa água a temperatura de 100 graus centígrados com açúcar, vai formar o que a gente chama de hidroximetilfurfural,
que é um produto químico que é tóxico para as abelhas, mata as abelhas e também é tóxico para o ser humano. Por isso que nós usamos o limão, né, ou o ácido tartárico, ou o ácido cítrico no caso do limão, para que se estabilize essa molécula. Só que o segredo é não deixar essa água ferver. E se ela ferver, desligar assim que ela levantou a fervura. O ideal é não deixar ferver. Corta. Bom, pessoal, então agora nós vamos colocar o suco de um limão. A quantidade, um limão, seria o suficiente para nós colocarmos aí para os 5 kg de açúcar. Se colocar mais, não tem problema nenhum. O problema é quando está a menos. Então nós vamos colocar esse um limão para aquela quantidade que a gente está fazendo. Se vocês observar, já está começando a querer levantar fervura. Nós não podemos deixar ferver. Então já começou a formar, né? Querer formar fervuras. Então nós vamos colocar agora então o suco deste limão para que ocorra então a transformação da sacarose, do açúcar de sacarose, que é açúcar de cana, em outros tipos de açúcar. O principal, a glicose aqui nessa formulação. E sempre lembrar, não deixar levantar fervura. O ideal é assim, ó, enquanto a gente aguentar a temperatura na mão, é que está bom. Isso aqui já está começando a esquentar. Vai mexendo para misturar bem, né, para ter a dissolução boa do açúcar e a mistura boa com o ácido cítrico presente no limão. Qualquer limão vocês podem utilizar, tá? Pode ser aqueles limões cravo, não tem problema nenhum. Até eu prefiro o limão cravo do que esse outro limão aqui que eu peguei. É que no mercado aqui não tinha o limão cravo disponível, que é o limão mais comum que a gente acha em quase todos os lugares aí, o limão cravo. Olha como já fica líquida a calda, ó. Não pode deixar levantar fervura. Então já podemos até, se nós quisermos, já podemos até desligar a panela. Mexer mais um pouco. Deixar esfriar, engarrafar e levar até a colônia. E fornecendo em torno aí de 100, 200 ml por semana para cada colônia, já é o suficiente para elas passarem o inverno. E lá por agosto a gente dá uma reforçada nessa alimentação, colocando um pouco mais, que daí vai estimular a rainha a fazer a postura. Bom, pessoal, vocês querem ver a reação do limão com o açúcar? Olha ali, ó. Vocês viram que tinha uma espuma, né? A gente espreme o ácido cítrico do limão e ele vai reagindo com o açúcar. Então aí temos uma reaçãozinha química que ocorreu aí na alimentação. Bom, pessoal, à medida que vai esfriando a calda, que depois nós vamos engarrafar, ela vai formando por cima essa espuma. E essa espuma nós temos que ir tirando ela aos poucos, que toda parte que está tóxica do açúcar, que ficou tóxica, e sujeiras que tem no açúcar, que tem muita sujeira no açúcar que a gente consome, a gente tem que tirar. Então a gente vai e vai retirando essa calda grossa de cima aqui. Tá? Que isso aqui faz mal para as abelhas, essa partezinha aqui. Então tudo que é tóxico está aqui. Então, à medida que vai esfriando, vai formando, a gente vem, tira um pouco, vem de novo, tira outro pouco, e vocês vão ver que vai ficar só uma calda mais límpida. Depois de esfriar, retirar o resíduo, aquele que ficou em cima, vamos ver quanto deu os 1,6 litros de água e os 2 kg de açúcar, quanto de calda deu. Então aqui nós temos 700 ml
que nós vamos colocar nessa garrafa e depois fornecer para as abelhas. Se for uma garrafa plástica, o bom é deixar esfriar mais. Como é uma garrafa de vidro, não tem tanto problema da calda estar quente. Depois de engarrafar, a gente guarda em temperatura ambiente e depois fornece para as abelhas. Tá? Isso aqui então, nós temos aqui um xarope energético para fornecer para as abelhas. Vocês podem enxergar que tem os grumos de limão que ficaram ainda na calda. Então assim fizemos a nossa alimentação de inverno para as abelhas. Alimentação energética. Agora colocando então a calda que nós fizemos, fornecendo então para a colônia um pouco de açúcar líquido. Vocês veem que já tem açúcar sólido dentro da colônia. Vamos colocar um pouco de açúcar líquido para dar mais uma fortalecida, uma estimulada na postura da rainha. Que apesar do frio, ainda pode fazer alguma postura. Colocando açúcar líquido, né, a calda que a gente fez, para fortalecer a colônia. E também um pouco de açúcar seco, para manter elas bem fortezinhas agora no inverno.